senhor tem se envolvido muito com o estudo do pensamento estratégico chinês, da conduta estratégica ou da conduta feminina. O senhor poderia falar para nós um pouquinho a respeito disso? Bom, boa tarde, Nathaniel. Essa questão da conduta estratégica eu vejo como fundamental dentro não só da prática do sistema Wing Chun, mas principalmente para a conduta do dia a dia. Como você sabe bem, o pensamento estratégico chinês ele tem o seu marco no período dos estados combatentes e a partir de lá ele vem evoluindo dentro de um processo que nós poderíamos chamar de feminilização da guerra. O que seria a feminilização da guerra? É justamente aquilo que você mencionou como conduta feminina, ou seja, é um processo de reagir em função do fluxo natural das coisas, visto que o efeito que a gente busca não está contido no esforço. A base do efeito, dentro dessa ideia de conduta feminina, está no processo em si. Eu vou explicar melhor. O que nós sempre baseamos toda a questão do objetivo a ser alcançado é a ação. Então nós temos uma ação e realizamos essa ação para que possamos alcançar um determinado efeito. Dentro da estratégia chinesa, o efeito ele faz parte do processo, ou seja, o efeito ele se desdobra por si mesmo. Ele não tem, portanto, uma consequência do esforço ou da dedicação ou do ativismo pessoal que possa existir para que esse efeito aconteça. Aliás, ao contrário, quanto mais esforço, quanto mais dedicação, quanto mais sacrifício se faz, mais se barra o efeito. Não porque a gente está querendo buscá-lo no sentido de querer abreviá-lo, acontecer rápido, mas porque a natureza dele, do efeito, está na ordem do processo e não da ação em si, ou seja, da transformação. Daí porque Grão-Mestre Moyat, que foi seu Sikun, meu Sifu, ele sempre dizia que a natureza da transmissão do sistema Wing Chun diz respeito a pessoa não perceber que está aprendendo. Recorda disso? Por quê? Porque esse ponto ele é fundamental. A pessoa ele aprende naturalmente. Mas por quê? Não depende do esforço do Sifu para essa pessoa aprender, mas depende do Sifu entender como que esse processo, dentro de uma situação de vida, dentro de uma configuração, chamamos isso de configuração estratégica, ela é favorável, gerando uma propensão para o efeito acontecer por si mesmo. Eu vejo que isso é muito difícil para as pessoas que nos estão ouvindo, porque nós sempre entendemos a estratégia dentro de um contexto de ordenamento de ações para se alcançar um objetivo. Então eu faço um plano para isso. E a estratégia chinesa não tem meta, não tem plano, não tem ação. Interessante isso que o senhor colocou, porque para nós ocidentais sempre é colocado que nós temos que ter um plano, uma meta, né? A mãe sempre fala para o filho: puxa, meu filho, você não tem objetivo, você não tem sonhos na vida, né? Isso que o senhor está falando parece ser um ponto um pouco antagônico, né? É esse nosso pensamento. O senhor poderia explicar um pouco melhor para o nosso público? Olha, Nathaniel, essa questão que você está falando talvez seja um dos motivos pelos quais hoje se interpreta de uma maneira muito equivocada o que seja Kung Fu e toda a prática da arte marcial em geral, mas particularmente a chinesa. Por quê? Porque nós vemos, obviamente, nós ocidentais, nós vemos essas práticas dentro de uma ótica que pertence à nossa cultura. Então essa ótica, ela vai ver uma estratégia dentro dessa ideia de um projeto, né, onde você projeta um ideal, uma vontade, um querer, e esse querer é que permite com que você realize uma série de ações para alcançá-lo. Dentro da estratégia chinesa, o ponto crucial é entender o processo
no qual nós estamos inseridos. Ou seja, o que quero dizer é o seguinte: o que o chinês chama de situação, ou seja, configuração, nós chamamos de Yang. Nós temos inclusive no Wing Chun uma noção muito importante, que é a noção de Do Yang, você conhece muito bem. E Toi, muitas vezes a pessoa ela interpreta como enfrentar, se postar de frente. Mas também Toi significa ajustar, sabe? Adentrar no processo, como por exemplo estar dentro de uma configuração, porque é isso que acontece. Nós fazemos parte dessa configuração. Nós não somos uma entidade à parte dessa configuração que vai agir dentro dela. Nós estamos dentro desse processo. Aliás, quanto mais nós estivermos dentro, quanto mais nós estivermos misturados dentro desse processo, mais efeito isso alcançará. Por isso que o ponto crucial, o estrategista chinês, voltando até a sua primeira pergunta, ele vai primeiro fazer uma avaliação de relação de forças. Para onde está indo a propensão? Essa propensão está a favor daquilo que eu estou querendo ou não? Para aí sim perceber ou para onde que eu tenho que ir, direcionar o meu esforço. Só que esse esforço não é um esforço à parte do processo. Muito pelo contrário, é um esforço que vai favorecer aquilo que já está favorável. Por isso que, se eu vejo que ainda não está favorável, o que eu faço? Eu espero até aquilo estar favorável. Então o ponto crucial não seria ter uma meta. O ponto crucial seria identificar o benefício. Identificar o que é que está favorável dentro daquela circunstância. Mas o pensador clássico chinês, ele não tem o desejo, então? Porque nós partimos da ideia, nós partimos do querer. Então vamos dizer, qual seria então o ponto inicial de tudo? O ponto inicial de tudo é ver a relação do que se pode fazer, não é do que se quer. Quer dizer, o querer ele fica muito à parte, mais uma vez, desse processo. Existe um adágio dentro da nossa cultura que fala: querer é poder. Então, eu acho que ele tem movido muitas vezes toda a ação da nossa civilização, a civilização ocidental. No entanto, dentro dessa visão chinesa, o querer, ele é importante desde que ele esteja conciliado com os vários quereres que existem dentro dessa configuração. Porque se eu quero uma coisa, também quer. Todos que estão aqui querem alguma coisa. E o ponto não é esse. O ponto é: por que você acha que o meu querer vai valer mais do que o seu querer? Não é mesmo? Por isso que você, se você recordar bem, o primeiro domínio do nosso sistema, como é que chama? Xiu-Ning-Tao, que poderia ser perfeitamente traduzido como pequeno querer, ou a diminuição do querer, não é? Que seria o ponto de partida. A primeira coisa que é importante, eu acho que isso o Wing Chun talvez tenha herdado dos budistas, essa ideia da diminuição do desejo, porque com essa diminuição do querer, você enxerga com maior clareza as possibilidades existentes dentro de uma circunstância. Quando você está muito focado no seu querer, naquele querer egóico, o que acontece? Você fica cego para as possibilidades. Então é muito importante para o estrategista chinês querer pouco. Querer, claro, porque eu acho que é importante você ter um direcionamento, mas não aquele querer obsessivo, não aquele querer que persiste, não aquele querer abnegado, que faz com que você fique cego com relação ao que está em sua volta. Então, a partir disso, eu não tenho um plano pré-estabelecido. Eu vou me ajustando de acordo com a propensão, da mesma forma que o surfista se ajusta de acordo com a onda que ele está pegando. Dentro da sociedade, nós temos sempre visto essa relação de que eu preciso ser o melhor
eu preciso superar, eu preciso me destacar, né? Eu preciso vencer o outro. Pelo que o senhor está falando, esse contexto envolve muita percepção e envolve muito a interação com as outras pessoas, né? Mas como que o senhor vê isso dentro de um mundo atual, né? Porque isso não pode ser, isso dá para ser ensinado, né? Essa questão toda que o senhor está falando da estratégia, né? Ela pode ser ensinada, né? Existe a questão de uma transmissão para ela? Aliás, essa pergunta é muito boa, porque você sabe que este é o motivo de nós estarmos dedicando tantos anos à transmissão do sistema útil. Porque isso, claro que é educável, isso é possível e passível de ser aprendido. Não ensinado, mas aprendido. Por quê? Porque há uma diferença muito grande. O ensinar, da mesma maneira que nós estamos falando, ele é muito injuntivo, quer dizer, ele é muito intervencionista, ele é muito ação. Então, quando você pode ver, quanto mais a pessoa quer ensinar, muitas vezes o aluno aprende menos. Então, quando isso acontece, o ponto que a gente não pode perder de vista é que nós queremos, como resultado, que o aluno aprenda. Só que quando a gente quer isso, a gente tem que saber o quanto que a gente quer que ele aprenda. Porque quando a gente quer fazer isso diretamente, forçando a situação, ele vai aprender muito pouco. Então esse querer que eu estou falando é diferente desse querer que você tinha mencionado anteriormente, do desejo. É aquilo que nós chamamos de intencionalidade estratégica. É um querer, mas não querer muito. É exatamente aquilo que nós transmitimos para os nossos alunos, você que é o mestre de Wing Chun, sabe bem disso, com relação ao Siu Nim Tao. Quer dizer, é você ter uma atenção em pequenos momentos, para que você possa ser educado a prestar atenção, porque esse é o ponto de começo que você tinha perguntado. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Prestar atenção. Prestar atenção nas circunstâncias. Na situação que a pessoa se encontra. Na situação que ela se encontra. Por quê? Porque essa situação ela começou muito antes e não vai acabar. Não é uma coisa assim, ó, acabou. Por isso que eu acho muito engraçado quando a pessoa fala, esse é um homem de sucesso. Porque muitas vezes essa pessoa que é um homem de sucesso hoje, é um homem do fracasso amanhã. Então, quer dizer, é um processo dinâmico. Quando você fala de destacar, né, quer dizer, uma pessoa, que eu acho que uma palavra, né, que mostra muito isso, né, é a palavra em inglês equivalente, que é outstanding, né, quer dizer, você aparece mais, quer dizer, você se destaca, ela não tem sustentabilidade. Por isso que você vê, né, a pessoa que se destaca hoje é aquela pessoa que necessariamente ela tende a cair amanhã. Por quê? Porque existe um processo que você conhece bem de bipolaridade que os chineses, né, que talvez seja a base do pensamento chinês, que é o Yin e o Yang, que faz com que esses polos opostos e complementares eles se alternem o tempo todo. Então, toda vez que você tiver o ápice de alguma coisa, com certeza você vai ter a decadência no momento seguinte. Essa é a única certeza que nós temos. Assim como quando nós temos uma pessoa numa situação de decadência, o que nós podemos perceber? Que a partir do momento que ele vai ter um momento em que ele vai, né, fazer com que essa curva se inverta, né, muitos chamam isso de um ponto de inflexão, né, aquele momento de inflexão, onde aquela curva se altera. Então, esse tipo de situação é uma situação quando a gente fala, né, olha, eu quero ser o melhor, né? Melhor em quê? Por quê? Porque o que é melhor numa coisa, com certeza pode ser pior em outra. Por exemplo, você com o seu tamanho pode ser um excelente jogador de basquete, né? Talvez hoje já não, porque você é baixinho para ser jogador de basquete, né? Mas, com certeza, aquele que é tem um excelente biotipo para basquete, tem um péssimo biotipo para ser piloto de Fórmula 1. E vice-versa.
Então nós não podemos identificar aquilo que é o melhor. Sempre há um determinado domínio onde essa pessoa ela pode explorar o seu potencial. Então aquilo que muitas vezes é muito bom no momento, é muito ruim no momento seguinte. Então o estrategista chinês, quando ele tem, né, essa visão, ele tem aquilo que nós chamamos de consciência estratégica, que é justamente essa questão de ter essa consciência da alternância e conseguir enxergar aquele invisível que está nascendo, porque o que está aparente muitas vezes está escondendo, né, no broto do invisível algo oposto. Por exemplo, no momento que você casa com alguém, você está nascendo o quê? A separação dessa pessoa. Quer dizer, a aparência é o casamento, mas no invisível está brotando a separação. Isso que o senhor está chamando de yin yang, porque para nós isso parece, esse conceito de yin yang parece uma coisa muito mística e pouco prático, né, dentro da nossa visão ocidental, né? Como que o chinês, né, aborda isso dentro do mundo real, do mundo prático? Mas é isso que eu quero colocar muito, e essa pergunta é fundamental para aqueles que nos estão ouvindo, porque existe, muitas vezes nós não compreendemos a cultura chinesa, a gente imagina que existe, tudo que a gente não entende cai do lado do misticismo, né? Muito pelo contrário. Quando a cultura chinesa ela foi erigida, né, dentro do seu período clássico, né, o chinês ele não contemplava, por exemplo, um mundo paralelo. Ele não contemplava, por exemplo, a existência de um outro mundo que não fosse esse. Então, é muito interessante porque os filósofos, né, se é que nós podemos chamar assim, mas vamos ser mais rigorosos, chamando de sábios, né, porque eles estavam atentos à sabedoria e não à filosofia necessariamente. O mundo paralelo, o senhor fala pós-morte. Pós-morte, ou o mundo paralelo a esse, etc., né? Eles não contemplavam isso. Então o que acontece? Esse sábio, ele tinha que, tudo que ele falava tinha que funcionar nesse mundo. Acho isso muito importante ser colocado. Tá? Tinha que funcionar nesse mundo. Então quando eu estou falando do invisível, eu estou falando daquele momento ainda que está por nascer, é tudo nesse mundo aqui. Não é no mundo espiritual, não é nesse mundo que, né, que as pessoas muitas vezes levam para o lado do misticismo ou até da metafísica. É um mundo que está acontecendo agora, mas num estágio de consciência que nós não temos. Porque o curioso é isso, o que nós não temos consciência, ele não existe no nosso mundo. Então por isso que é tão importante nós trabalharmos a questão da consciência. E a consciência estratégica é justamente levar em consideração aquilo que a consciência comum não está percebendo.